Agora o quadro A Essência. O quadro A Essência é um quadro cultural do programa Folclore Sem Fronteira, aonde trazemos informações, dados históricos, fatos relevantes da nossa história ou alguma informação de bem viver, sempre pensando no bem viver, né? Vocês nunca ouviram, né, uma frase que diz assim: eu morro um pouco a cada dia, ou morro um pouco todo dia? Já pensaram nisso? Se a vida é uma dádiva divina que possui o limiar da linha do tempo, se nós olharmos o tempo futuro, que é o caminho que estamos, que não conhecemos, mas do hoje para o próximo segundo já é o futuro. Essa é a linha que delimita o nosso viver. Então, sim, morremos todos um pouco a cada dia. Por quê? Porque o tempo é a medida do nosso viver. E cada tempo que passamos aqui, vamos morrendo um pouco a cada dia. O que vale é como sobrevivemos a esse pouco que morremos. O que fizemos com esse tempo que ganhamos? Com esse tempo que utilizamos dessa vida que não sabemos a medida, mas sabemos que é uma dádiva. Espero que não vivamos com arrogância. E no quadro A Essência eu trago para vocês hoje, não é nada de cunho regional, mas é de cunho filosófico e nacional. Trago um livro que fui presenteado pela rainha do meu lar, pela minha esposa Elisa, que é do Mário Sérgio Cortella, que diz, o título é Não Espere pelo Epitáfio, Provocações Filosóficas. Mário Sérgio Cortella, um grande filósofo contemporâneo, né, uma pessoa maravilhosa, que traz pensamentos sempre instigantes para forçar que a gente entenda a filosofia das coisas e pense em tudo aquilo que a gente faz, o mundo reage de alguma forma. Então ele fala, né, numa das passagens desse livro, que tem o título Assim Passa a Glória do Mundo, fala da arrogância humana, né? Então eu queria compartilhar com os nossos ouvintes só um pedacinho dessa coleta que o Cortella nos provoca. Diz assim: é curioso como até o nosso calendário, agora chamado de comum ou gregoriano, por ter sido reorganizado pelo Papa Gregório XIII em 1582, é afetado pela arrogância daqueles que pretendem garantir fugazmente a imortalidade e se apegam à glória do mundo. Até o século VIII a.C., o ano do mundo romano da antiguidade, do qual herdamos essas medidas, tinha apenas 10 meses e se iniciava em 1º de março, Martius, depois vinha Aprilis, Maius e Június, e a partir daí foram usados numerais de 5 a 10 para denominar os meses seguintes: Quintilis, Sextilis, Setembro, October, November e December, ou seja, de 5 a 10. No século seguinte, para acertar mais a fixação da contagem com o tempo de duração da volta da Terra em torno do Sol, os romanos introduziram mais 2 meses, Januários e Februários, que ficaram para o final. Então o ano terminava com Januários e Februários. Só no século I a.C., o ditador Júlio César fez nova reordenação, passando janeiro e fevereiro para o início, mantendo 12 meses, o que confunde até agora muitos que não entendem por que chamamos de setembro, que seria 7, o mês 9, ou dezembro, o que seria 10, de mês 12. No entanto, como Júlio César, nascido no mês Quintilis, foi assassinado,
Marco Antônio, general romano e seguidor daquele por compor o segundo triunvirato, junto com Otávio e Lépido, decidiu homenagear o líder e trocou o nome do antigo quinto mês para Július, mantendo os 31 dias que este comportava. Porém, a luta pelo poder veio à tona, e a pretexto de proteger a honra familiar ofendida, pois Marco Antônio abandonara o antes conveniente casamento com Otávia, irmã de Otávio, e desposara Cleópatra, firmando-se como senhor do mundo oriental, a guerra foi declarada e vencida por Antônio, porque Antônio cometeu suicídio. A mexida no calendário no Império não acaba aí, claro. Com a destituição de Lépido e depois a derrota de Marco Antônio, o outrora Otávio, também chamado de Otaviano, em janeiro de 31 a.C., recebeu do Senado o título de Augusto e mais adiante foi sagrado como o primeiro imperador de Roma e, por fim, grande pontífice. O imperador entendeu não ser adequado para alguém do porte dele, sinal de arrogância, não ser também homenageado com um nome no ano, e não teve dúvida em alterar o sexto mês, antigo Sextilis, para Augustus, criando o nosso atual agosto. Mas não ficou contente. Sextilis, seguindo a lógica da alternância dos meses, com 30 e 31 dias, exceto fevereiro, pela sua posição mais anterior de último do ano, quando se fazia o acerto final da transação, sucedia a Július, grande, nos seus 31 dias. E desse modo tinha a duração de 30 dias. Sem problema, a lógica foi quebrada e ordenou que o seu mês não fosse inferiorizado e passasse a ter também 31 dias. Quase ninguém mais liga agosto ao outrora Augusto, e menos ainda lembra que julho e agosto são os únicos consecutivos com o mesmo número de dias em memória do poderoso imperador. Os meses passam, o tempo com ele, e afinal, como sabiamente escreveu o mineiro Ari Barroso, há pouco mais de meio século, na perene canção Risque, abre aspas, creia, toda a quimera se esfuma, como a brancura da espuma que se desmancha na areia. Tá aí. A arrogância não nos leva a nada. Por isso que eu digo, planta a bondade e tu vai encher o mundo de bondade. Tu vai mudar o mundo quando tu semear a bondade no teu coração.